Muito bem, amigos e amigas, estamos aqui então para dar a réplica ao vídeo do senhor Marcos Abrão, ao primeiro vídeo. Neste, ele apresenta então um Sidur, um Mahzor, no qual traz a expressão, a frase Yeshua Sarhapanim. Yeshua Sarhapanim. E essa expressão ele alega ser uma referência ao seu Mashiach. Bom, qual seria então o primeiro erro nessa assertiva? Todos sabem que o judaísmo rejeita Yeshua, Jesus ou qualquer outro nome que se dê a um Mashiach que já veio, porque Mashiach não veio ainda para o judaísmo. Portanto, está fora de cogitação. Né? Essa expressão não é uma referência a Yeshua, o Mashiach, ou Messias do Senhor Abraão. E considerando então esse absurdo, essa assertiva ou afirmativa absurda, é natural então que procuremos entender por que essa expressão está lá e o que ela significa. Eu vou citar de um trabalho do professor Yehuda Libs, chamado Malachei Kol HaShofar VeYeshua Sar Hapanim, que ele publicou em hebraico. Vou disponibilizar para vocês o link de todo o material. E nesse artigo ele fala que a expressão teve origem na tradição judaica, ou numa tradição judaica não tanto conhecida, derivada de Yosef Karo, em sua obra Magid Meisharim. Em Magid Meisharim, na Parashat Miketz, ele coloca Yeshua ben Nun em companhia de Metatron. E também o Rabi Natan Spira coloca em sua obra Megalei Amukot o profeta Eliyahu em companhia de Metatron. Então nós entendemos que a referência seria a Yeshua ben Nun, Josué, filho de Nun, como queiram. Em algumas outras fontes, nós também temos a referência a Yeshua ben Yehotzadak, que é o sumo sacerdote do retorno do exílio. Ambos os nomes foram encurtados de acordo com a tradição judaica, segundo Esdras 10:18 e Neemias 8:17. Nós vemos lá então que os nomes de Yehoshua passaram a ser Yeshua. E o Talmud, no tratado Arachim 32b, diz que o encurtamento de um nome é, então, sinal de desaprovação divina. Se, digamos, as pessoas querem ter Yeshua como Mashiach, eles têm que entender pela tradição que o encurtamento do nome é o sinal de desaprovação divina. Bom, qual então a questão? Por que algumas versões dos Machzorim preservaram a expressão Yeshua Sar Hapanim? Bom, ocorre que o problema começou posterior à Idade Média, com seitas judaico-cristãs derivadas de seguidores do Shabbatai Zevi, ou do restante, do remanescente dos seguidores dele, que acabaram, então, se tornando cristãos. E eles acabaram confundindo as coisas e enxergando nessa expressão Yeshua Sar Hapanim, dos Machzorim, uma possível referência ao seu Mashiach. E aí a confusão começou. Bom, não foi tirada então a expressão, porque, em fim de contas, não havia até então, da boca dos cristãos de fala hebraica, ou que falavam hebraico, menção ao nome Yeshua, e sim a Yeshu, seguindo o padrão tradicional judaico da pronúncia galileia do nome a quem eles acreditavam ser o Mashiach. Então ninguém usava o nome Yeshu, e passou isso as pessoas passaram a ver isso como uma referência ao seu Mashiach. E um outro ponto interessante é que confundiram absolutamente, porque seria ilógico, como eu falei, numa obra judaica, obra sacra judaica, Tekiat Shofar, os Machzorim, Sidorim, ter um nome de uma pessoa que é considerada, um personagem que é considerado rebelde em relação à Torá. Seria o mesmo que tivéssemos ali o nome de, por exemplo, uma divindade hindu ou de um profeta de outra religião qualquer, etc. Então, absolutamente ilógico. Há um folclore judaico, baseado em algumas tradições populares, que diz que associa a pessoa de Korah, o mais célebre rebelde judeu, a Yeshu. E
segundo a tradição, segundo esse folclore, Korah permanece à entrada do Geinom para testemunhar as almas que ali então descem para sua retificação, enquanto Metatron e Eliahu estão à porta do Gan Eden para receber as almas que ascendem diretamente ao paraíso pós-mortem. Então, a função de Korah seria exatamente essa, comparado, inclusive, na tradição a Yeshu. E o que nós vemos aqui, então, é um paralelo interessante. Se eles querem ver Yeshua como seu Mashiach e pensam que ali temos uma referência a Yeshua, cabe dizer, então, que a função do Sar Hapanim não é tão assim nobre como se pensa, ou tão maravilhosa como se pensa. Em fim de contas, a função dele é descer, como o próprio nome diz, Panim, interior, e testemunhar, então, ali a passagem das almas para o Geinom. Hoje em dia, as edições do Mahzor, do Sidur, retiram essa expressão na sua maioria, na maioria das edições, devido a confusões, para evitar confusões e aproveitar pessoas que usam essa expressão de forma deturpada, como temos testemunhado. Bom, o senhor Abraão também fala que um judeu continua judeu aceitando Yeshua. Sim, continua. Se aceitar qualquer divindade hindu, qualquer religião, claro, óbvio, continua. Só que é em pecado, senhor Abraão, é em pecado. Primeiro, para que diga-se então que um judeu que aceita o tal Yeshu, ou Yeshua, continua sendo judeu, o mesmo tem que ser judeu primeiramente. E eu, sinceramente, não vejo judaísmo, não vejo judeus no chamado judaísmo da unidade. O que eu vejo são pessoas que se convenceram de que são judeus. A Halakha não permite esse tipo de convicção, né? E etc. Mas esse é um tema para outro debate. O Rambam fala em Hilhot Teshuvah sobre as pessoas que se convertem a outra religião ou que seguem outras, vamos dizer assim, outras interpretações que vão além do que o judaísmo tradicional oferece. Essas pessoas, segundo o Rambam, confiram em Hilhot Teshuvah 3, ele diz que não tem parte no mundo vindouro. O senhor Abraão também fala sobre Isaías 53. Eu quero deixar bem claro que em Isaías 53 não existe nenhuma menção de expiação, senhor Abraão. E eu desafio qualquer um a mostrar isso. Se existe o termo ou a expressão expiação, se temos ali. E é uma representação, sim, dos justos em Israel. Mashiach incluído, mas não apenas ele. O problema é que vocês confundem méritos com, no caso mérito, zehut, com expiação, que é capará, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Méritos garantem a sobrevivência do povo de Israel e a sua permanência entre as nações. Porém, expiação é uma outra história. Tanto é que existem leis bem definidas para isso. E interpretar isso, digamos, de outra forma, seria uma violação direta da lei, tanto da lei escrita como da lei oral. O Rambam coloca isso bem claro, inclusive em Hilhot Teshuvah, na Mishnah 3. Confiram, por favor. Então, se circuncisão, se Brit Milá servisse como expiação, Israel não teria passado por 2 exílios, porque afinal de contas os judeus continuaram se circuncidando e o que aconteceu? Houve 2 exílios, nós tivemos todo tipo de desgraças e todo tipo de perseguições, pogroms, autos de fé e tudo mais, inquisições, cruzadas, holocausto. Brit Milá, circuncisão, é sim uma mitzvah, não tem nada a ver com expiação. Mitzvah é individual, tanto é que a circuncisão, obviamente, não preciso explicar porquê, é uma prática absolutamente individual e é um cumprimento da vontade divina para aqueles que estão no pacto ou pretendem inserir-se no pacto. Quanto à situação que o senhor Abraão faz do Zohar, eu quero dizer para o senhor Abraão, que essa situação está errada. O senhor precisa ler o contexto da Parashá Vayakhel, do Zohar, 335, 336. Eu posso passar o link se o senhor quiser estudar. O Zohar diz o seguinte: quando eles contam ao Mashiach sobre o sofrimento de Israel no exílio, e sobre os ímpios entre eles que não se preocupam em conhecer seu mestre,
ele levanta a sua voz chorando pelos ímpios entre eles, como está escrito. Mas ele foi profanado pelas nossas transgressões e quebrantado pelas nossas iniquidades. As almas retornam aos seus lugares. No jardim do Éden há um palácio chamado Palácio dos Filhos dos Enfermos. O Mashiach entra nesse palácio e apela que todas as doenças, dores e agonias de Israel venham sobre ele. E todas elas vêm sobre ele, mas se não fosse por ele, que as alivia de Israel e leva-as sobre si, ninguém teria sido capaz de suportar os sofrimentos de Israel pelas punições da Torá. Este é o significado de ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Da mesma forma, fazia o Rabi Elazar na terra. O que nós temos aqui então, nessas duas passagens do Zohar? Eu li duas passagens porque eu li o contexto anterior que o senhor Abraão não leu. Até porque nessa versão que ele usa, essa tradução do Zohar, é um livrinho, um livro pequeno, que traz, digamos, uma condensação de várias passagens sem contexto. Eu estudo o Zohar no aramaico e, então, fiz questão de traduzir essa passagem para os senhores. Na Parashá Vayakhel, Zohar 3:35, diz que Mashiach sofre por Israel no exílio. Portanto, Mashiach sofre antes da sua manifestação. Isso é um conceito óbvio no judaísmo. Chama-se dores do nascimento do Mashiach. As dores que o mundo todo passa, ou sofre, Israel passa, antes da revelação do Mashiach. Portanto, não tem nada a ver com o Mashiach sofrendo durante a sua revelação. Não durante, mas sim antes da sua revelação. Sofre por Israel na Galut. E ele não é único, porque o próprio final da 336, da Mishnah 336, na Parashá Vayakhel, vamos colocar assim, diz o seguinte: da mesma forma, assim como o Mashiach, da mesma forma fazia o Rabi Elazar na terra. Então, não existe aqui a ideia de um Mashiach sofrendo por todos, mas sim dos justos, aí volta ao tema de Isaías 53, os justos favorecendo aqueles que precisam de expiação e de perdão divino. Ou seja, intercede, como diz, por eles, por meio da oração, por meio de várias formas. Portanto, não temos aqui uma expiação, senhor Abraão, nós temos aqui simplesmente uma referência aos justos em Israel que fazem a sua parte por aqueles que estão em erro. Sugiro então que o senhor leia melhor o seu Zohar, o seu Zohar, ou então busque na fonte original, como nós sempre temos feito. Portanto, com relação também aos nomes, ao nome Yeshu, no caso que foi colocado no final do vídeo do Sr. Abraão, nós não temos nada a declarar, porque, em fim de contas, eu pessoalmente acredito que aquilo não é uma referência ao Mashiach cristão, ou Mashiach do judaísmo da unidade, o judaísmo messiânico, sei lá, é tanta confusão que a gente não sabe o que dizer. Não é referência a esse personagem, trata-se de outras pessoas, não tem nada a ver com o Yeshua do Brit Hadashah, do Jesus do Novo Testamento, nada disso. Até porque eu tenho sérios questionamentos, todos sabem da minha posição, eu não creio na historicidade desse que vocês chamam Mashiach. Certo? Por quê? Porque as fontes que vocês têm são fontes espúrias, são fontes que vocês herdaram, uma herança maldita, romana, uma herança que foi plantada para o mundo, e infelizmente as pessoas ainda continuam comendo dessa mesma mão. Eu espero que todos tenham entendido bem, agradeço a todos por terem assistido, e então vamos aguardar agora o que o senhor Abraão tem a dizer a respeito de tudo isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.